Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a nossa revisão é lá da disciplina de arte e por isso eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que vocês possam acompanhar comigo o nosso livro didático. Bom, aqui nós temos a abertura do nosso capítulo e aí nós já vamos para a primeira página, para fazermos a introdução da nossa revisão. O nosso tema é arte na pedra, ou seja, a arte lá da pré-história. E nós sabemos que na época da pré-história o povo era nômade, então ele não tinha moradia fixa, como nós já estudamos em história e também em geografia. Então o povo ele morava em cavernas, assim como vocês estão vendo aqui nessa imagem. E eles usavam o desenho como forma de comunicação, porque eles não tinham, né, não falavam o que nós falamos hoje. Então, o desenho, ele era uma forma de se comunicar que eles tinham. E aí, como vocês podem ver aqui, a família toda está desenhando na parede. E eles estão desenhando animais. Até o bebezinho está desenhando ali, como vocês podem ver, dentro de uma caverna. E, pessoal, como nós já estudamos, eles usavam o desenho como forma de comunicação. Então, eles desenhavam o que eles viam ou o que eles desejavam. Esse menininho aqui que está com uma roupa verde, né, de um couro, provavelmente ele pintou com a tinta de algo que ele encontrou na natureza, porque não tinha tinta naquele tempo. Você pode ver que tem um homem, ele desenhou um homem com um escudo e uma lança na mão. E a lança era um instrumento de caça deles, né? Então, você pode perceber que eles registravam aquilo que eles viam e aquilo que eles desejavam caçar também. Aqui na página 4 do nosso livro, nós analisamos juntos essa imagem aqui, que ela retrata o modo de vida, de conseguir alimento do povo da pré-história e de nós hoje em dia. Então, lá na pré-história, o homem ele tinha que caçar. Você pode perceber que aí atrás, né, nessa pedra, tem um desenho de um animal bem grandão, um búfalo, não sei, e ele está espetado com lanças. Então, era assim que o povo caçava antigamente, conseguia o seu alimento lá na época da pré-história. Já nos dias de hoje, você pode ver que tem um carrinho de supermercado. Então, sempre que nós precisamos nos alimentarmos, nós vamos lá no supermercado e enchemos o nosso carrinho, não é verdade? E o que eu queria que vocês observassem, que também é um conteúdo lá de história e de geografia, é que o povo ele já vivia em comunidade. Então, eles viviam em conjunto, isso ajudava na hora da caça e também ajudava para que eles pudessem se proteger também, tá bom? Lá na página 5, você fez um registro aqui, lá no seu caderno de arte, no seu livro de arte, em que você registrou o seu palpite sobre por que esse conteúdo, esse período, ele era conhecido como pré-história. E aí nós fizemos a correção em sala de aula também. Lá na página 6, nós estudamos sobre os fósseis. E o que são os fósseis? Os fósseis, eles são vestígios que foram deixados pelo povo da pré-história. E esses fósseis são o que as pessoas estudam, os cientistas estudam, né? Os arqueólogos estudam, para quê? Para saber a respeito do que aconteceu naquela época. Se o povo não escrevia, né, não se comunicava da forma que nós nos comunicamos hoje, então a gente pode se perguntar, mas como é que a gente sabe o que aconteceu naquela época? Então aqui o nosso livro fala assim, que essas informações chegaram até nós por meio de descobertas feitas pelos pesquisadores que estudam os vestígios desse período, que foram encontrados na natureza. Então, o que são esses vestígios? São sinais como pegadas dos animais, o nosso livro fala sobre isso, os utensílios, lança, flecha, que eles criavam com pedras. Então, ficou ali na natureza e foram encontrados no decorrer dos anos e, com muito estudo, nós podemos descobrir o que aconteceu realmente naquela época, tá bom? Então, esses vestígios, com o tempo, eles endurecem tanto que eles ficam parecendo pedra, e aí eles duram muito lá na natureza e algumas pessoas encontram. Esse daqui é um fóssil, né, de um peixe. Você pode perceber que o esqueletinho do peixe ele ficou muito duro.
e aí a gente pôde observar ele com o passar do tempo. Na página 7, aqui na página 7, nós produzimos esse fóssil em sala de aula, mas nós não usamos o gesso, vamos usar o gesso em uma outra oportunidade. Nós utilizamos a massa de modelar. Então, com a massa de modelar, vocês puderam perceber como é que esse fóssil ficava fixo, né, na natureza, como essas marcas foram deixadas na natureza. E aí, lá na página 9, nós estudamos sobre a pintura rupestre. Então, os nômades, eles registravam, como nós já dissemos anteriormente, aquilo que eles viam, aquilo que eles desejavam, aquilo que fazia parte do dia a dia deles, e eles registravam na parede das cavernas com seus desenhos. E o que eles usavam de tinta? Então, eles usavam coisas que eles achavam na natureza, né? Líquidos de árvores, sangue de animais, então tudo que eles encontravam na natureza, eles usavam para fazer desenho, até o próprio carvão. E por isso nós fizemos aquela atividade de um desenho de pintura rupestre com carvão em um papelão aqui na escola. Nós fizemos isso na semana retrasada. Aqui está ensinando a produzir tintas, nós vamos fazer essa atividade aqui na escola. O bilhetinho já estava pronto, porém, nós tivemos a surpresa, né, de ter que suspender as aulas, mas nós faremos isso no nosso retorno após as avaliações mensais. Nós vamos produzir tinta também, igual o povo nômade produzir a tinta deles, nós vamos produzir a nossa, só que nós vamos usar cola, né, que eles não tinham naquela época, mas tudo bem. Aqui na página seguinte, na página 12, você pode perceber esse desenho aqui, que é o bisão, é um bisão, um animal, né, que o povo caçava naquela época. E o bisão, você pode perceber que bem na barriguinha dele tem uma flecha enfiada ali. Então, esse bisão, ele foi ferido, ele foi caçado para se tornar a alimentação do povo da pré-história, né? Então, o povo caçava dessa maneira e era assim que eles conseguiam seu próprio alimento. Eles caçavam para sobreviver. E depois de observar essa pintura do bisão, nós nos inspiramos nela para fazer o desenho com carvão e com papelão aqui na nossa escola. Era para nós termos feito aqui no nosso livro, na página 13, porém eu acreditei que mancharia a página 12, então nós optamos por fazer esse desenho lá no papelão, tá bom? Então, essa é a nossa revisão de arte. Nós falamos sobre por que o povo morava em caverna, por que eles registravam desenhos, falamos sobre o desenho como forma de comunicação, falamos sobre os fósseis, como que os fósseis foram encontrados, como é que nós descobrimos o que acontecia na pré-história, se nós não vivemos lá, isso não tem nenhum registro por escrito, nem filmado. Então, esse foi o nosso tema de avaliação mensal. Peço que vocês leiam o conteúdo aqui na apostila, além de assistir esse vídeo. E aí eu espero vocês na semana que vem. Então, até breve. Fiquem com Deus. Bons estudos para vocês.